E aqui já começa o diário, né? A anotação audiovisual aqui. E assim, eu passei o dia inteiro hoje esperando por esse momento. E agora que chegou, nem é tão da hora quanto eu imaginava. Por que não é tão da hora quanto eu imaginava? Por N razões. E aqui é uma parada meio filosofia, né? Sobre a mente. Quando eu criei a ideia de que eu queria sair em direção ao norte, que é o que eu tô fazendo agora, eu tava acordando, eu tinha acabado de vir de um dia merda que foi ontem. Ontem foi um dia... Assim, não vou falar que foi um dia ruim, de que eu não gostaria de ter tido o dia. Foi um dia de muito conflito interno, porque eu não consegui seguir alguns planos que eu criei pra mim mesmo. E assim, a expectativa é a mãe da frustração, né? Ela é a mãe da... E assim, não foram só sobre os objetivos. Os objetivos tudo bem, mas eu fiquei muito puto com o celular, cara. Nossa. Assim, eu não gosto da Apple, mas não é o foco dessa anotação. Ponto é, como eu deixo o armazenamento encher, aí beleza. Isso é comigo. É o meu hábito de uso da ferramenta. Espera aí que aqui, essa viradinha aqui, precisei de atenção dobrada. Voltando, como eu tenho esse hábito de uso de deixar a memória encher, e isso realmente uma coisa que eu decidi melhorar. Eu fiz todo um bagulho em cima disso. Gerou uma reflexão foda hoje, depois de 2 dias passando ódio, o mais sincero ódio. E beleza, o ódio por si ele não é ruim. Você não tem que ficar fazendo... Caramba, tá tudo mexido aqui os vídeos. Você não tem que ficar fazendo julgamento de valor sobre a sua própria essência, entendeu? A sua essência, você só tem que processar ela, você tem que integrar ela na sua vida. Não é porque você sentiu raiva que você é uma pessoa ruim, entende? A raiva é intrínseco da natureza humana. Todo ser humano sente raiva. Sentir raiva só mostra que você é um ser humano. Então tudo bem. O que é o ponto é o que você faz com essa raiva, entendeu? E eu geralmente eu xingo pra caramba, é isso mesmo. Mas eu não fico só xingando, entendeu? Tipo, eu tiro meu tempo pra digerir, pra refletir, pra ver o que isso representa. Qual característica ou aspecto da minha vida, do meu ser, que tá sendo refletido inversamente na minha cara e que eu não gosto, e que eu tô me sentindo desconfortável, que eu tô entrando em conflito. E é isso. Toda sensação forte que a gente fala que é negativa, ela representa uma insatisfação da gente, de algo que não tá caminhando do jeito que você gosta, do jeito que você é. E às vezes não é nem sobre o externo, cara. Tipo, beleza, o mundo tá acabando. E aí? É sobre você, com você. Geralmente esses momentos é uma insatisfação sua, é uma insatisfação minha, falando na primeira pessoa porque a reflexão foi minha. É uma insatisfação minha sobre como eu gostaria que as coisas acontecessem. Mas, mano, a vida acontece, cara. Entendeu? A gente não tem controle sobre tudo. Você não pode se cobrar controle sobre tudo, entendeu? Você tem que se cobrar controle sobre o que você pode ter algum controle, alguma influência. Mas assim, se já foi, acabou, velho. É passado. Não tem que ficar se julgando, se xingando. Eu já sofri muito com insônia por causa de ansiedade, porque eu ficava... não consegui chegar num tal resultado. Não sou o melhor do mundo, então eu sou um merda. Acontece, velho. Todo mundo tem esses momentos, entendeu? E tudo bem, passa, tudo passa. Mas você não pode ficar se afundando nisso daí, né? Então assim, a escuridão, o abismo, a sombra, ela não é pra você viver dentro dela. É pra você olhar pra ela, entender o que ela quer dizer, entender o que o seu espírito, a sua alma tá te dizendo através das sensações e emoções, porque a alma não fala o mesmo idioma
aqui a boca e o cérebro. Porque o cérebro a gente pensa de maneira racional, né? Quando a gente fala o cérebro, a gente tá falando sobre a racionalidade. O cérebro não pensa de maneira... Vamos lá. Existem várias partes do cérebro. E a parte que controla a emoção, sensação, sentimento, fisiologia, não fala idioma. Ela fala sensação. Então, assim, você tá inquieto, beleza, mas com o que você tá inquieto? O que te deixa inquieto? Aí você vai lá, olha na cara do abismo e faz o que tem que fazer. E pronto, acabou. E às vezes o que você tem que fazer é deixar ir, mano. É deixar, é soltar, entendeu? Às vezes você tem que ir lá e dar porrada mesmo. Você tem que ir lá e falar, mano, é isso mesmo, eu vou lá, eu vou desenrolar, eu vou fazer acontecer. E às vezes, o fazer acontecer é deixar ir embora. E esse é o fundamento do taoísmo, velho. Entendeu? O taoísmo, ele é uma filosofia maravilhosa que eu fico muito contente de ter descoberto, de ter colocado assim na minha vida, de praticar constantemente, né? O taoísmo e o estoicismo, eles são dois lados da mesma moeda. Um preza, né, a força mental, do drive, a determinação, que é o estoicismo. E o taoísmo, ele preza sobre você fluir naturalmente de acordo com a natureza. São dois lados da mesma moeda. Dos dois jeitos você alcança todos os seus objetivos. E aí o confucionismo, né, ele já é uma parte mais relacionada com a disciplina de seguir os rituais sociais. Então, assim, é o seu mundo interno e o mundo externo. Um não existe sem o outro. Um não existe sem o outro. Então, a gente tem que... né, a gente existe em sociedade, a gente vive em sociedade. E é importante, assim, você ajustar o seu tempo ao tempo das pessoas que são importantes pra você. Não é só, o tempo do mundo eu tenho que seguir. Não! Quando a gente fala o tempo do mundo, a gente fala o tempo da sociedade. Não! A sociedade é um bagulho, é uma construção social, é deturpada. É um monte de rico burguês que só quer perpetuar as estruturas sociais e os benefícios que já foram concedidos há muito tempo. Assim, tudo bem você vir de uma família mega rica e pá. Eu julguei muito pessoas ricas e bem abastadas durante muito tempo. Eu sempre pensei que era nós contra eles. E não é. Não é. Somos todos pessoas. Todos. E assim, alguns chegaram mais rápido no mesmo objetivo. Eu luto pela minha independência financeira. Bravamente, com garras e dentes e sangue, suor e lágrimas. Porque eu sei que a vida é mais do que pagar imposto e morrer. É isso. Esse é o fundamento do meu propósito como pessoa. Criar independência financeira pra mim e pra quem eu gosto. O mundo, eu não tô nem aí. O mundo vai, entendeu? O mundo vai acabar, né? A sociedade, aquecimento global, é isso. Mas assim, na minha geração, no que eu posso fazer, eu vou atrás e eu vou fazer acontecer. É isso. E isso te traz muita segurança, controle, porque senão você vira uma vítima do mundo. E não tem sensação pior do que você se olhar numa situação e falar, não tem nada que eu posso fazer. Não consigo resolver isso e, meu Deus, o desespero de ser uma vítima. Não, mano, não. I'm not a victim, I am a victor. É isso. Então, tipo assim, óbvio que eu falo as coisas de forma muito empolgada. Eu me inspiro muito no Ninja, no Douglas Viegas. Eu sempre falei de forma empolgada. E nele eu vi que, mano, não sou só eu que sou louco, entendeu? E ser louco numa sociedade onde os valores estão invertidos é um elogio. Então, tipo, e aí, cara? Entendeu? Pra que você vai se preocupar com o julgamento de pessoas que nem fazem importância pra sua vida? Eu já assim, quem me importa é minha família. É isso, acabou. O mundo, eu trabalho com o mundo, eu vivo numa sociedade, eu sou um cara da hora, eu procuro sempre me manter num caminho da hora, sabe? Plantar boas sementes, ajudar o próximo, plantar, sabe? Criar
boas conexões. Não é que eu desprezo a sociedade, que eu sou ruim com as pessoas, não. Eu me esforço pra ser uma pessoa boa. E nisso eu acabo me tornando uma pessoa boa. Eu cultuo as virtudes. E eu sei, é isso, é batata, é farofa, é power metal, e é isso mesmo, velho. Não é motivo pra vergonha alguma você ser uma pessoa boa, cara. E não, mano, hoje é normal as pessoas passarem as pernas umas nas outras, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, o que muitas vezes, né? Quando eu era adolescente não, mas quando eu era criança, o ser descolado era você ser um malandro, você ser o cara que ninguém confia, que é imprevisível, só que no sentido de passar a perna nos outros. Não, eu sou imprevisível no sentido de ninguém sabe meu próximo movimento. Mas eu nunca ajo de má fé pra fazer mal a outra pessoa. Jamais. Isso vai contra meus princípios, vai contra tudo que eu acredito. Então assim, eu no que eu posso, mano, eu tento, entendeu? Mas não é sempre que a gente pode. E assim, a primeira pessoa que a gente tem que ser legal é com nós mesmos, velho. Então tipo assim, o que adianta você ficar se martirizando? Você se xingar, você se chamar de merda, de incompetente? Nada. Você só tá perpetuando um cenário catastrófico que você mesmo inventou, cara. E assim, eu falo isso com propriedade. Muita propriedade. Já tive burnout pra caralho, já tive depressão pra caralho, entendeu? É aquele bagulho, quem vê o palhaço, o sorriso do palhaço não vê como tá, o que ele passou, entendeu? Geralmente as pessoas mais felizes carregam cicatrizes muito fortes. E é isso, mano. São infortúnios que geram, que nos deixam mais fortes. E assim, eu já lidei com muito babaca ao longo da minha vida. Muito babaca, muito babaca, muito babaca. E eu falo na cara. Falo na cara. Ei, você era um pau no cu, um babaca, um filho da puta. Eu falo mesmo. Porque tudo que a gente faz volta, velho. Tudo, absolutamente tudo. Se você é uma pessoa boa, você vai receber coisas boas de volta, entendeu? Você vai atrair pessoas boas. É isso. E se você é uma pessoa ruim, mano, você vai atrair coisas ruins, cara. E é isso, não tem como. Se você é um cara pilantra, um cara safado no sentido de ser má índole, porra, é isso, mano. Você vai ser, é isso, entendeu? O destino vai, a sorte, a fortuna, ela vai te colocar no seu caminho, velho. E às vezes, isso é você escutar uma verdade de alguém que você não esperava. É isso. Eu não passo também a mão na cabeça dos meus amigos quando eles estão fazendo idiotice. Ninguém precisa andar o mesmo caminho que eu. Ah, meu Deus, pra ser amigo do Rogério eu tenho que cultuar as virtudes, eu tenho que parar de andar na noite. Não, eu gosto da noite, eu gosto da podreira também, eu gosto do rock, da sujeira do trash. Mano, é isso, velho. Mas nada disso quer dizer que você é uma pessoa ruim, velho. Entendeu? Ser uma pessoa ruim é você fazer o mal deliberadamente contra as pessoas. Agora você escutar a música, você tomar um goró, você dar uns tragos, você... Não importa, velho. Você ter tatuagem, você ter cabelo grande, não importa, velho. Entende? Jesus não se importava com a aparência das pessoas. Por que os seguidores dele julgam tanto, se importam tanto? Entendeu? Hoje eu me sinto muito... Estou numa etapa de individuação muito forte em relação à religião. Porque eu descobri sobre o que eu acredito. Eu tenho hoje agora uma... Não tenho um rótulo específico, mas eu tenho uma definição muito clara sobre o que eu acredito. E, mano, eu acredito no cara do Jesus. No cara Jesus. Na pessoa Jesus. Da hora, mano. É isso. Hoje eu tenho vontade de estudar a Bíblia. Hoje eu aceito Jesus. Mas não no sentido que eu vou virar um cristão chato e vou começar a julgar os outros. Não, mano. Você tem que seguir o passo do mensageiro de verdade. Quem que é o mensageiro de verdade? Jesus Cristo, velho. É isso. Eu me sinto muito bem falando isso agora. Porra. De verdade, eu me sinto... Porra. É como se fosse a própria presença celeste, divina, dele, aqui comigo agora, enquanto eu falo isso. E ele
é um arquétipo pra pessoa boa, velho. Olha que absurdo, mano. Os caras indo pra igreja, sendo um monte de pau no cu, julgando um ao outro, fazendo tudo errado, tomando atitudes diabólicas na igreja. E esquece do cara fundamental. Cara, isso é loucura, velho. É loucura, tá vendo? Mano, eu não me importo de ser chamado louco por quem faz parte de valores tão invertidos, velho. Não tô nem aí. Pra mim é um elogio. Porque Jesus também era chamado de louco na época dele. Jesus também tinha o cabelo grande. Jesus também andava na noite. Jesus não tava se importando de julgar os outros. Com o que ele se importava? Com fazer o bem, sem olhar a quem. É isso, mano. Toda honra e glória aos deuses, a Deus, a Jesus Cristo, a Buda, a Lao Tzu, a Sun Tzu, a Confúcio, a todas as pessoas iluminadas que mudaram o rumo da Terra. É isso. São essas pessoas que a gente tem que celebrar. E não só os grandes mitos. Porque assim, Jesus Cristo é um mito. Ele não é um mito no sentido dele não ter existido. Ele é um mito no sentido da mensagem lendária. Não a mensagem, mas a lenda, sabe? Que se propagou ao longo dos tempos. Assim como o Sun Tzu. Sun Tzu talvez nem tenha existido. Mas é isso. Mas talvez ele tenha existido. E assim, é que nem... Pra explicar melhor essa questão do lendário, é o Da Vinci. Da Vinci é um cara lendário. Leonardo era um homem que nem todos nós. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao pensar sobre as pessoas, sobre as coisas, e se deixar levar só pelo que a lenda diz. Mas será que você, no seu âmago, você consegue encontrar a mensagem? Você consegue sozinho, dirigindo, ou tomando um banho? As maiores vezes que eu tive a sensação de espiritualidade, até de conexão com o cristianismo, foi tomando banho, velho. Meu banho gelado. Meu ritual sagrado da água gélida do norte. É isso. Você não precisa ir pelos símbolos dos outros. A gente tem que criar a nossa realidade. Nosso sentido, a nossa noção do bem e do mal, entendeu? Porque a sociedade é deturpada, a sociedade, ela tem pessoas boas, mas ela é composta majoritariamente, os sistemas que regem a sociedade são compostos majoritariamente por pessoas ruins, velho. Entende? Pessoa que faz lobby pra uma empresa não crescer, pessoa que tá na política só porque dá dinheiro, Bolsonaro, filha da puta. Entende? Então, mano, não dá, cara, não dá. O meu senso de justiça, feliz e infelizmente, ele é muito forte. E eu não dá. Ah, mas o Lula não sei o que. Beleza, ele se vendeu sim com o tempo, tudo bem. Mas, mano, enquanto ele tava ali na guerra, ele lutou a favor das pessoas dele, entendeu? Ele foi um cara foda pela causa operária, pela causa do povo. Depois ele se vendeu, é isso, o cara ficou velho, mano. É isso. Acontece com os melhores. Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente pra você virar um vilão, velho. Mas tá tudo bem, faz parte, entendeu? Você não precisa ficar na guerra o tempo todo. Pô, beleza, vai descansar. Mas não precisa se vender, mas beleza. Agora, a sua essência ser ruim é totalmente diferente. É que nem o pessoal fala, ah, mas comunismo e nazismo. Porra, comunismo foi muito mal feito? Foi muito mal feito. Mas assim, a premissa não é de limpeza étnica, velho. A premissa é de um mundo melhor. Mas aí, mano, pessoas ruins assumem o poder. E aí qualquer coisa, por melhor que seja a premissa, não dá certo.
Então, assim, enquanto as pessoas não tomarem noção de que são mestres da sua realidade, porra, sempre vai ter um idiota, um filho da puta, um falso profeta pra botar um monte de merda na cabeça das pessoas. E é isso, mano. Isso aconteceu no nazismo, isso aconteceu no nazismo, isso aconteceu com o comunismo, isso aconteceu na Idade Média. Mano, os templários que eram guarda-costas das pessoas, dos seguidores de Cristo. Os pobres cavaleiros de Cristo, da Ordem de Cristo e do Templo. Por causa de um rei filha da puta que queria poder, esse arrombado, ele conseguiu queimar os templários, velho. Ele conseguiu matar, acabar com a ordem. É diabólico isso. Isso é uma coisa imperdoável. Esse cara, Rei Felipe alguma coisa. Rei Felipe? Acho que é isso. Mano, esse maluco, assim, né? Se existe um inferno, porque eu tenho a minha crença sobre o céu e o inferno, mas se existe um inferno de fogo, dor e sofridão, esse maluco ele vai passar a eternidade nesse lugar. Porque, cara, não tem coisa pior do que isso, velho. Você matar pessoas por sede de poder. Mano, isso é a coisa mais diabólica, demoníaca que existe. Isso é o oposto da virtude. Isso é... É isso, é diabólico, cara. Demoníaco mesmo. Sem entrar ainda na questão de Deus ou demônio, né? Todos nós temos potencial para ser Deus ou demônio. Cabe a você qual voz você escuta. Você escuta seu pensamento intrusivo ou você decide seguir um caminho do bem? É isso. Deus e o demônio estão nas atitudes do dia a dia, cara. E outra. Essa é uma parte que eu não gosto do cristianismo. Porque... E agora, lembrando, eu não tô falando sobre Jesus Cristo, eu tô falando sobre cristianismo, eu tô falando sobre a instituição. Jesus foi um cara da hora, todo poder a ele. Mas o cristianismo, mano, os caras pregam a dor, a vergonha. Tudo que tem de reação, de sensação negativa, os caras querem que você sinta. E você se ajoelhe pra pedir perdão por ser uma pessoa normal. Ah, mas você não pode ter pensamento erótico. Ô, maluco. Ah, vai se fuder, velho, na moral. Ah, mas você não pode pensar em tal... Meu amigo. Ah, mas você não pode... Mano, faz o que tu queres, velho. Entendeu? Cada um é dono de si mesmo. Cada um é o mestre da sua própria realidade. Você só tem que lembrar que a sua liberdade termina quando a outra começa. E não é no sentido de um tem mais liberdade do que o outro. Não. Todos têm a mesma liberdade como pessoa. A liberdade dada por Deus, o nosso livre-arbítrio. Mas as pessoas exageram. Ah, então eu tenho o livre-arbítrio, eu tenho a liberdade, eu vou lá dar um soco de graça em alguém. Maluco, você é idiota? Não, mano, não, entendeu? Quando você faz um bagulho desse, você tá seguindo o caminho do quê? Do mal, do capeta, tá ligado? Mas não é porque você teve um pensamento que você é o capeta, que o capeta tá lá. Não, mano, é normal, é parte da psique humana, entendeu? Esses pensamentos, eles são o quê? São a nossa parte, o nosso cérebro, né? A parte mais primal, primitiva, fundamental do ser humano, focando na sobrevivência. O ser humano, ele não foi feito para ser feliz, ele foi feito para sobreviver. Essa é a nossa função biológica como animal, como espécie. E aí a nossa função social é pagar imposto e morrer. Olha que legal. Então assim, quer dizer que a vida não merece felicidade? Então, você tem que criar a sua felicidade. Você tem que fazer a felicidade. A felicidade não é um bem intrínseco à vida. Não. A vida, como espécie, você só tem que sobreviver, reproduzir. E eventualmente a gente morre, porque a morte faz parte da vida, são partes da mesma moeda, sem um não existe outro. Então assim, você sobrevive, você possivelmente reproduz e você morre. Mas certezas da vida é nascer e morrer, ponto.
Aí entra numa questão, quando que começa a vida, né? Mas como ser, como espécie, como animal, como ser vivo, é isso. Nascer e morrer. Se der, reproduzir. Função social, pagar imposto e morrer. Acabou. Então assim, é sério que você só quer fazer isso da sua vida? Porra. É sério que você só vai bater ponto das 9 às 5, pagar imposto, encher o cu de cachaça, falar um monte de merda. E é isso? E pronto? Não, mano. A gente tem que criar o nosso sentido da felicidade. Onde você é feliz? Eu sou feliz fazendo isso daqui. Dirigindo, refletindo enquanto eu falo no vídeo. Se eu vou usar esse vídeo ou não depois, não importa. Agora eu tô no momento. E o que é o momento? É dirigir, escutar música e falar. Inclusive eu queria trocar de playlist, mas não dá porque o celular tá gravando, então foda-se. É isso, tem uma liberdade tão gostosa de você meter um então foda-se. Como conclusão, assim, como ponto final, então foda-se. E ponto. Cara, que liberdade. Agora eu tenho que aumentar esse ar aqui que ele tá fraco já, né? Voltando sobre a natureza do ser humano. Mas assim, a gente não tá aqui só pra isso, sabe? Aí entra a parte o que as religiões distorcem, né? Qual que é o sentido da vida? Criar um sentido pra vida. Esse é o sentido da vida. Não existe um sentido universal pra todo mundo, não, mano. Qual que é o seu sentido? Você quer formar uma família? Forme uma família. Qual que é o seu sentido? Você quer montar uma escola? Monte 2 escolas. Você quer viajar? Viaja. Entende? E outra, é dinâmico, é fluido, é que nem o tal. Ele não tem uma forma física. E pronto. Hoje, o meu sentido da vida é o quê? Conquistar a independência financeira e geográfica, rodar o mundo fazendo o que eu gosto, que é esse tipo de coisa, mas eu também gosto de ensinar, eu gosto de dar aula. Então eu já estou me especializando em engenharia de inteligência artificial. Porra, quando que eu pensei que eu ia ser engenheiro, velho? Já pensei recentemente, mas... Mano, eu não gostava de matemática na faculdade. Na faculdade, eu cheguei a pensar que eu era um incompetente de merda porque eu não conseguia desenrolar tão rápido com matemática. Porque no ensino médio eu toquei o foda-se, porque eu queria experiência, eu queria viver. E eu fiz isso, eu fiz com excelência. Ganhei todo o XP que eu precisava. E mano, faria tudo de novo, faria melhor e mais pesado, com mais intensidade. Então, esse é o meu caminho. E eu também, além disso, de conquistar as independências, né, a financeira e a geográfica, eu quero ter uma escola, eu quero criar uma escola, eu quero... Inclusive eu já criei o conceito hoje. Eu já tenho o conceito da minha escola renascentista, que é a nova academia, e a minha escola de artes marciais, que é o Renkinjutsu Do, o caminho da alquimia. E é isso. Hoje eu quero ser um Hermes. Quero ser que nem o Hermes Trismegisto. Eu quero ser um cara que, assim, não é nem só... doidinho. Olha esses doidinhos. Doidinho. Eu quero me tornar um cara sábio. Eu quero atingir cada vez mais objetivos intelectuais que estimulem a minha mente, que me tornem um cara mais evoluído mentalmente. E eu sei que através disso eu vou aumentar o valor da minha hora, do meu valor do meu retorno financeiro. Eu não preciso mais trabalhar 40 horas. Então trabalho quantas horas eu achar necessário. E é isso, cara. Eu quero esse tipo de liberdade para as pessoas que eu amo, que eu gosto, que eu quero bem. O resto do mundo, mano, se vira, velho. Mas assim, não é só se vira, entendeu? O resto do mundo eu faço meu trabalho voluntário. Eu vou lá,
Eu ensino de graça, eu dou aula de graça, eu dou palestra. Se precisar, eu faço um trabalho voluntário braçal mesmo. Eu tô super afim de fazer trabalho voluntário braçal. Capinar um lote. É isso. Pô, eu treino tanto o meu físico. E quando eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho braçal, eu me sinto completo. Eu me sinto realizando a tarefa para a qual Deus me deu o corpo que eu tenho. Entende? É literalmente realizar a obra. Então, mano, a minha obra não é montar a igreja, obviamente. Mas a minha obra é montar bibliotecas, escolas. Eu vou criar escolas, bibliotecas pelo mundo. E ponto. Isso vai acontecer. Porque dia após dia eu reforço os hábitos, ações, sistemas, métodos para garantir que eu sempre esteja no caminho do Rogério. Entende? No meu caminho. E esse é o meu caminho. E nada vai me impedir de alcançar esse caminho. E depois que eu tomei a consciência disso, e que eu passei a enxergar que o tempo é fluido, e que o presente, passado e futuro existem ao mesmo tempo, mano, é isso. Acabou. Eu vou pra Escandinávia, eu vou pra Europa, eu vou pra Ásia, eu vou colocar minhas escolas, a menos que eu morra ao longo do caminho. Aí realmente, aí a história do Rogério acaba, né? Assim, acaba entre aspas, né? A nossa história acaba. Existem duas mortes. Existe a sua morte física e existe a sua morte de verdade, que é quando as pessoas esquecem que você existiu. Quando a última pronúncia do seu nome é feita. Aí de fato você morreu e você foi esquecido. Eu espero não ser esquecido. E eu faço coisas que me colocam nesse caminho. Eu sei que eu não vou ser esquecido assim que eu colocar a minha primeira biblioteca. Assim que eu fundar a primeira, eu sei, beleza, tá ali, a biblioteca vai seguir, não importa mais nada. Atingir meu objetivo primeiro. Agora é fazer isso pelo mundo. E pronto, cara. Entendeu? A partir disso, eu sei que outras pessoas vão poder se desenvolver. Eu sei que outras pessoas vão caminhar o caminho da virtude. E eu já fiz. Eu fiz até um juramento pra mim mesmo. As minhas versões ao longo do tempo. Que eu vou fazer isso. Não importa o que aconteça. Dia após dia, eu faço coisas que me levam nesse caminho. Isso é muito gratificante. Saber que dia após dia eu tô caminhando no caminho da independência financeira, da independência geográfica. E eu vou poder proporcionar isso pras minhas pessoas, cara. E pro mundo também, com o meu trabalho voluntário, entendeu? E aí, quanto mais biblioteca, maior o impacto que eu posso fazer. Tem coisa mais bela do que isso? Você poder aposentar a sua família, você poder comprar o tempo da liberdade das pessoas ao seu redor, e aí vira opção, entendeu? Aí você deixa de ter que trabalhar porque você é obrigado por causa do capitalismo. E não, mano, você vai viver você vai viver a sua maneira. É óbvio que assim, o trabalho ele enobrece, óbvio, né? Mas, mano, você não precisa ficar se matando, trabalhando 40, 50, 60, 80 horas semanais, em subemprego, lidando com gente babaca, não, mano. Eu quero um ambiente renascentista, um ambiente ateniense. Só que assim, tem um detalhe. Os atenienses e os renascentistas eram aristocratas. Eles eram os boy ricos. E eu vou fazer de baixo pra cima. Eu vou democratizar o renascimento. Tem coisa mais bonita do que tentar fazer isso? Ah, é impossível. Talvez pros outros. Pra mim, eu vejo claramente como uma possibilidade. Não vejo, inclusive, dificuldade. Vejo apenas desafios. Que eu vou conquistar todos eles. E é muito bonito isso, cara. Você saber que, assim, você vive não só pra você. Você vive pra uma coisa maior. Então é isso, agora eu vou escutar música, vou cantar um pouco, tá um trânsito gigantesco. E é isso, mano, fazendo esses vídeos eu me divirto pra caramba. E agora eu já vou parar pra pensar em como que eu vou usar o vídeo e tal. Assim, como que eu vou usar entre aspas, né? Eu vou subir ele no YouTube e vou apagar do celular. Pronto. Terminei de gravar, fiz o backup, limpei o armazenamento.
Nunca mais nenhum celular meu, pelo menos esse, que o outro ele ainda tá com o armazenamento meio cheio, mas nunca mais esse celular aqui, ele vai sofrer por falta de memória. Esse também foi um juramento que eu fiz. Porque assim, o lance do armazenamento, ele reflete também a nossa memória. E, tipo, não vou apagar, tal. Você tá apegado demais ao passado, velho. Entendeu? O passado já foi. É legal manter memórias? É legal, mas o mais legal é criar memórias. Agora uma foto, um vídeo, quem se importa? Antes eu ficava muito pilhado nesse lance de mídia, porque eu achava que, pô, tem que... não, mas eu tenho que postar e tal, eu tenho que usar ele, né? Eu tenho que usar os vídeos e não sei o que. Aí eu ficava esperando o momento certo de editar e pipipipopopô. Cara, na boa, eu só vou subir lá no YouTube e tudo certo. Aí quando eu já tiver trabalhado essa habilidade, porque vai demorar, quando eu tiver trabalhado a habilidade da disciplina de sentar e editar o vídeo, beleza. Já vou ter o vídeo postado lá, já era. Entendeu? Não tá ocupando a memória RAM, que é o celular. Não, já foi persistido, já tá no livro do tempo do YouTube. Zero problemas. E assim, e uma coisa engraçada, eu vou só falar isso daqui, eu vou fechar essa anotação, porque eu vi que já tá bastante, né? E eu também não quero estourar a minha memória. Enfim, eu vou esperar eu chegar num Wi-Fi. Eu vou aproveitar o Wi-Fi de algum café pra eu subir o vídeo. E inclusive agora eu poderia colocar o notebook pra gravar de novo. Mas é isso, vou esperar algum café. E mano, eu tenho tanta habilidade que se perder, que ficou perdida nas areias do tempo. Eu sei editar vídeo, eu sei fazer legenda, eu sei fazer tradução. Eu sabia, mano, quase tudo do Adobe, o Word, né, pacote Office. Eu já dei tanta aula de tanto tema, mano, de verdade. E isso é frustrante pra mim, porque hoje eu não consigo desenrolar que nem antes. Eu não tô afiado que nem eu já estive, mas tudo bem, isso daí eu trabalho com o tempo, não importa. Mas é legal, hoje, eu já olho com outros olhos, eu olho, caralho, olha como que eu era foda. Eu só preciso de 20 horas pra reativar essa skill e ficar muito melhor e mais pesado. E ficar bom pra hoje. Porque, tipo assim, na época da Adobe eu comecei no CS4. Depois eu fui pro CS6. E aí eu parei de dar aula em 2018. Mano, não tinha nem inteligência artificial direito na época. Pacote Office, cara. Entendeu? Eu tenho vontade de fazer uns cursinhos, gravar o material e postar. E aqui fica uma inspiração, ó. Um cara que eu acho incrível, todo poder a ele, Alessandro Trovato. Alessandro, você é monstro, cara. Você é uma inspiração que eu tenho desde sempre, desde lá dos primórdios, quando eu comecei a aprender tecnologia. Eu lembro que eu via uma coisa ou outra ali, Alessandro Trovato. Caramba, mano, esse cara é bom, velho. E pra mim, assim, era só um cara distante. Só um cara entre aspas. Era um monstro sagrado distante, mas, pô, era o cara que tava publicando já conteúdo. Qual que é a chance? Qual que é a chance de eu, instância, Rogério, conviver perto de um cara desse? Nenhuma, dá até dá um bagulho, porque tipo assim, eu estudei em escola pública. E assim, escola pública na periferia é pesado. Não tem como você falar que não. É pesado sim, é um Vietnã sim, o bagulho te deixa com várias traumas sim. Você sai de lá incompleto, despreparado para a sociedade. Graças a Deus e aos deuses, eu comecei a... Ih, caralho.
Graças a Deus e aos deuses, eu percebi aqui e manobrei. E o cara, ele tirou em cima, eu também tirei em cima e é isso. Segue a vida. Um brinde ao mano da Pajero aqui da frente também. Tamo junto, meu amigo. Literalmente tamo junto, porque a gente tá aqui nesse caminho, né? E siga a sua jornada e seja sempre próspera. E... Mano, escola pública, velho, é um Vietnã. É guerra. War is hell. Como o Jocko Willink fala sobre a guerra, eu falo sobre o Tancredo, velho. Mano, e nem era a pior das piores escolas, mas era uma das piores sim. Na minha época, porra. O pessoal dessa época não vai saber como que era, entendeu? O Novo Horizonte de 15 anos atrás. 15 não, 20 anos atrás. Era foda, velho. Isso sempre me deu um drive assim de, mano, eu quero sair daqui, eu não me identifico com esse lugar. E não sei o que. Pra mim, chegar no ponto de eu falar, mano, aqui é a minha raiz e aqui eu vou germinar, eu vou crescer, eu vou trazer prosperidade pra esse lugar. Puta, velho, foi uma jornada. Foi uns burnout pra caralho, foi depressão pra caralho. Porque teve uma época que eu namorei com uma menina que morava na Paulista. E aí, assim, a minha noção de realidade foi destruída, porque eu queria acompanhar o rolê dela e não dava. E aí eu quebrei financeiramente, profissionalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. É isso. Foi o vale da sombra da morte. Porque foi a única vez em toda a minha vida que eu realmente pensei que a vida não tinha mais sentido. Não por ela, mas pela minha noção da realidade ter sido quebrada de uma maneira que eu pensei que eu jamais ia ser tão feliz e contente quanto eu era antes. E não tem nada a ver com relacionamento. O relacionamento é só um detalhe dessa época. É sobre a sensação de poder. Porque assim, eu nunca tive oportunidade. As poucas oportunidades que eu tive, mano, eu agarrava, agarro, vou agarrar, agarrei, agarrarei. Em todos os tempos, em todos os verbos, em todas as linhas do tempo, em tudo. Eu sempre vou agarrar a liberdade com garra, com tudo, com todo o meu ser, com todo o meu espírito, com tudo. E a sorte recompensa os corajosos. Então assim, se você tem coragem de se preparar e buscar ir lá e dar seu sangue no bagulho, não tem como não dar certo. E quando eu falo não dar seu sangue, por favor, não tô falando de cortar o pulso. Eu tô falando de você ir lá e fazer acontecer. Você colocar as suas ações, a sua mente, o seu dinheiro, a sua intenção, a sua atenção no que faz sentido. Isso é dar o sangue. E a maior parte das pessoas não estão dispostas a fazer o caminho. Mas eu quero tal coisa. Tá, mas e daí? Você tá afim de fazer o que é necessário? Não. Então você não quer, caralho. Entendeu? O querer é o querer fazer. Entende? Não é só querer ficar rico e ponto. Não, mano. Você tem que desejar o caminho. O que, como disse Marco Aurélio, brilhantemente. Se um dia eu tiver um filho, muito provavelmente esse vai ser o nome dele, Marcos Aurelius. Ou Leonardo, por causa do Da Vinci. Mas não tem como colocar o nome Leonardo da Vinci de Lima Rodrigues, não. Marcos Aurelius de Lima Rodrigues, muito provavelmente. E é isso, mano. E não tá nem relacionado à noção biológica, tipo, eu quero ter um filho biológico. Não, mano. Pode ser só a figura de um filho, entendeu? Pode ser um mentorado, pode ser um aluno, pode ser uma pessoa, pode ser uma pessoa que eu adote também, não importa. Eu quero ter uma pessoa chamada Marcos Aurelius
sob a minha tutela. Eu quero descobrir o próximo Marco Aurélio. Eu quero descobrir o próximo Leonardo, Michelangelo, Donatello, Hipácia, Hipólita. Tem a mulher de Alexandria, cara. Ela era monstra. Marie Curie. Marie Curie, não sei a pronúncia certa. Marie Curie. Eu falo Marie Curie porque geralmente quando eu vejo o nome dela tá em inglês. Então é isso. É isso, mano. Eu quero permitir. Não é permitir como se eu tivesse. Como se a permissão fosse minha, não. Mas eu quero poder habilitar, criar um ambiente onde as pessoas possam ser quem elas são. Da mais gloriosa celebração da sua humanidade pessoal. O que você se sente bem fazendo? Você gosta de dançar? Então seja o melhor dançarino possível que você pode ser. E assim você vai entrar pra história. Ah, você gosta de cantar? Então seja o melhor cantor que você pode ser. Ah, mas eu gosto de cantar ópera, power metal, mas eu tenho vergonha. Mano, a vergonha é uma construção social. Não tenha vergonha de nada que é da essência de você. E aqui eu falando pra você, eu tô falando pra mim mesmo. Porque eu vou assistir esse vídeo e eu vou falar, é isso mesmo. É isso mesmo, mesmo. We are the Lords of Fire. E é isso, mano. Olha só que da hora. Conforme eu fui fazendo esse diário, eu nem percebi o trânsito, velho. E beleza, eu levei 1 hora. E doidinho. Eu levei 1 hora pra chegar. Eu levei 1 hora pra chegar na ponte de Santa Amaro. Então, assim, o trânsito não é brincadeira hoje. Mas assim, eu tô me importando com o trânsito? Não, eu tô me importando. Nem tô me importando, velho. Só tô me divertindo, mano. É sobre a jornada e o destino. Mas assim, a jornada é 90% do bagulho, velho. Aí beleza, aí você chega no destino. E depois? Você para? Não, você celebra o destino que foi alcançado ao longo da próxima jornada. Por exemplo, eu vou tirar a certificação da Microsoft. Beleza, mas eu vou parar aí? Não! Eu vou celebrar que eu me tornei um engenheiro de inteligência artificial ao realizar os meus treinamentos. A cada treinamento que eu fizer é a celebração da minha jornada, da conquista da certificação. E a cada nova certificação que eu conquisto é mais uma medalha que eu crio. Que aí eu posso falar pra mim no passado e falar, é isso mesmo, mano. Entendeu? Não tenha dúvida sobre o seu caminho. Não tenha dúvida nenhuma. Porque tem hora que a gente tem dúvida pra caralho, velho. As pessoas não vão entender. As pessoas vão se opor. As pessoas que você gosta. E aí você tem que ter fibra, você tem que ter força, você tem que ter coragem de seguir o seu caminho mesmo assim. Nem todo mundo vai entender tudo, velho. E tá tudo bem. Ninguém tem que entender. Mas assim, você pode não entender. Beleza. Mas você pode apoiar. Entende? E nisso, mano, eu sou muito feliz por ter o meu irmão, sabe, mano? Meu irmão, ele é o melhor amigo que eu tenho e que eu poderia ter em todas as linhas do tempo, em todas. Não existe um irmão melhor para o Rogério do que o Rodrigo. Então todo o poder é você, mano. Você é do caralho. Porque assim, eu sou esse cara doido, entusiasta, heavy user. E é isso, mano. Sou eu, é minha natureza. E ao longo das eras, a gente sempre se deu bem. A gente sempre se deu bem. Na adolescência, na infância, tem briguinhas de irmão, mas é normal, mano. É normal.
É aquelas tretinhas que passa 2 minutos e já tá de boa, entendeu? E é divertido, é normal mesmo, é parte da natureza humana você se desafiar e desafiar os seus semelhantes, mas isso não implica em maldade, entendeu? Uma das coisas mais da horas que a gente fazia quando a gente era criança, adolescente, mano, era sair no soco, velho. Trocação honesta e sincera, sem maldade. Óbvio que eu perdia, porra, porque eu era mais novo. Mas ia mesmo assim, mano. E porra, isso é da hora pra caralho. Isso é o fundamento das escolas de expressão física, de arte marcial. E é isso, mano. É muito legal você ter parceiros de treino. Daí você tem um parceiro de treino intelectual, um parceiro de treino marcial, um parceiro de treino musical, entendeu? E sobre isso é a irmandade, é o próprio conceito de irmandade, entendeu? Eu acho que a gente tem que normalizar hoje. Caralho, barulho chato. Eu acho que a gente tem que normalizar hoje você convidar uma pessoa pra sair no soco. E sair no soco. Inclusive, eu vi um cara que fez isso, mano. Todo poder a você, meu querido. Eu não lembro seu nome, eu não lembro sua hashtag, mas eu sei como te achar. Porque você fez um vídeo com o Andrew Tate. Eu não concordo com as coisas, a maioria das coisas que o Andrew Tate fala, mas eu concordo que a gente tem que ser um cara forte. A gente tem que ser um cara forte, a gente tem que aprender a lutar, a gente tem que aprender a se defender, e a gente tem que ganhar dinheiro. É isso. Ele fala de uma forma que eu não concordo, mas a mensagem é verdadeira. E eu não concordo com o mensageiro, mas tudo bem. Tudo bem. E mano, foi um vídeo muito foda. Que esse influencer, ele falou, Day 15 of challenging my followers to... É isso. Ele falou, dia X, desafiando meus seguidores até eu ser nocauteado. É da hora o jeito que ele fala. Ele fala, Day tananã, challenging my followers until I get knocked the fuck out. Muito foda. E é isso, mano. Aí o Andrew Tate, ele respondeu esse cara e eles saíram no soco, uma trocação sincera. É óbvio que o Andrew Tate, ele deu um pau nesse maluco. Mas, mano, os caras fez um sparring ali, pá, de boa, e depois tava tudo certo, mano. Isso eu respeito pra caralho, velho. Pra caralho. E agora tá um friozinho gelado, do jeito que eu gosto. Porra. Eu ia parar a gravação, mas eu vou... Não tem que virar nada não. Eu ia parar a gravação, mas agora tá mó divertido e esse lugar é mó legal. Nossa, já sei, mano, eu vou dar um jeito. É que eu não tenho todos os recursos agora na minha mão. Mas eu vou dar um jeito de colocar a câmera da webcam no notebook pra gravar a frente do carro. E aí eu vou ter a gravação. Tá muito gelado da porra, é isso mesmo. Eu queria saber qual que é um deus do gelo agora. Eu perguntei isso pro ChatGPT, mas não tem na cultura nórdica. Eu achei que tinha, porque o gelo é um bagulho tão frequente lá. E na cultura nórdica o gelo, ele é tipo assim... minha bateria tá acabando.
Que bom que a USB ainda tá aqui. Ah, que excelente, a minha USB ficou presa. Bom, é isso, né? Então, chegou o momento de encerrar a gravação. Eu vou encerrar depois desse trecho aqui. Se eu ligar aqui, isso aqui, acho que não fica legal. Desliga a porra. Mano, dirigir assim é muito da hora. O que eu tinha pensado não era do iPhone, era da webcam. Passarela. E pensando bem, eu acho que eu consigo gravar toda a viagem no iPhone, porque eu justamente resetei o iPhone ontem. E eu criei um carinho pelo bichinho agora. Eu xinguei ele tanto, mais tanto, mais tanto, que eu cheguei do outro lado e despertou um carinho sincero. Tá aí. Bichinho. E pra mim reconhecer algum sentimento positivo em relação ao iPhone, meu amigo, eu ainda odeio a Apple. Mas agora eu tô mais de coração aberto. Eu chego em alguma música conhecida agora, que é só colocar playlist. Quando eu sair de casa. Nossa, já deve estar no lado B da banda. Vai, Memento Mori. Bora. Tá perto. Caraca, sério que eu vou ter que parar a gravação?
Vai ser essa. É engraçado que eu tava zero fodas pra playlist, enquanto eu tava muito no detalhe dos pensamentos, né? Agora que eu me dei conta que eu quero escutar música, tipo, óbvio que é um estilo que eu gosto, né? Mas eu quero cantar. Mano, já tá muito do outro lado da playlist. Mano, deve ter começado algum álbum. Aê, alguma conhecida, pô. The Final Countdown. Eu adoro essa banda porque eles não se levam muito a sério. Eles não levam a sério nada, assim. Nossa, e Berserker Mode, velho. Nossa, que vídeo maravilhoso, que música da hora. Se é pra reduzir, vamos parar logo de vez que eu já... Pô, faltou uma Alexa agora, hein? Eu tô com um projeto de colocar Alexa no carro. Carros inteligentes.
Kälte so hart wie Holz, bis ihr Herz im Sturme schmolz. Schneewittchen bei den Tagen pennt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Seemanns Liebe, Seemanns Garn, der geile Prinz mag's wollig warm. Die Fee fühlt sich gar sehr bedrängt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein Schelm, ein Schelm, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Wenn du nur Gedanken denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ein Schelm, ein Schelm, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Denn nicht zu viel und angestrengt, ein Schelm, wer Böses denkt. Wir sehnen uns die Pest dabei, grünen sinnlos macht euch frei. Schnaps ist ein Teufelsgeschenk, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Stets die gleiche blöde Frage, wie man's endet das Gelage. Bild und Stand, ein jeder kennt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ein Schelm, ein Schelm, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Denn wenn du nur Gedanken denkst, dann denkst du nur, du denkst. Ein Schelm, ein Schelm, ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Denn nicht zu viel und angestrengt, ein Schelm, wer zu viel denkt. Pô, eu cheguei numa conclusão. Jetzt haben wir Agora é um caminho que eu tenho que prestar uma atenção boa, porque tem uma viradinha aqui, tem que fazer um retorno. Mas enfim, eu cheguei numa conclusão que ela é razoavelmente óbvia. É sobre a velocidade das vias. Tipo assim, a diferença de você andar a 20 para 50 é brutal. De 50 para 80 também. De 80 para 120 também. E aqui o brutal que eu tô falando é literalmente o tempo que você leva de um lugar pro outro e se acontecer uma bosta também. Todo mundo já viu aqueles vídeos do carro entrando no poste, né? E a velocidade da via, principalmente quando ela tá demarcando uma curva, ela tá muito relacionada com a força centrífuga do movimento. Então, tipo assim, eu imagino que quem já dirige aí também, né? Ou não, qualquer pessoa que andou de carro, quando vai fazer uma curva, você já sentiu que, tipo, se você faz uma curva fechada, uma curva de uma vez muito rápida, você faz uma curva muito rápido, o seu corpo vai para um lado, né? Então você tem que... O mapa, viu? Olha, ele tá mostrando uma coisa pra esquerda. Tantos metros irá pra esquerda. Só que tem ali, né, a notificação, Avenida Nações Unidas, São Paulo, beleza. Não sei porquê. Sendo que agora eu meio que já tô longe, né? Imagina que eu esteja longe, eu não sei onde eu tô. Ó, já tô vendo placa. Imagina que aqui, pô, já é rodovia aqui já. Mas beleza, acho que era sei lá. Agora eu tenho que ficar... Ah, tá. A esquerda era meio que se manter no caminho. Eu ainda tenho a impressão que eu peguei a rua errada. Peguei, droga. Que bom que eu não tenho pressa, né? É isso. Mas enfim, o lance da velocidade, então tem tudo a ver com isso, porque tipo assim, ainda mais quando você tem alta velocidade, mano. Aí ó, já era outra curva ali, se foda. O lance da velocidade na curva, porque assim, você começa a fazer a curva, o seu corpo vai.
E você tem que manter a sua mão firme no volante, né? Porque você tem que controlar ele, mesmo que o seu corpo esteja indo para um outro lado. Nossa, que retorno bosta que tá me aparecendo aqui agora. Mas deu certo. É isso. Obrigado ao mano que tá no carro branco atrás de mim e deixou eu entrar na frente. Que eu achei que eu... sei lá. Acho que não foi em cima. Eu tava dando seta. Então, às vezes é só a norma do trânsito mesmo, né? Não cheguei a cortar ele. Eu já tava dando seta. E beleza, enfim. Minha conclusão é obrigado aí ao mano que tava no carro branco, porque não encheu o saco, né? Não sei se tinha algo pra ele encher o saco, mas eu sou bem vigilante nessas coisas. Eu odeio briga e treta e tudo que é essas coisas assim, porque isso representa problemas mal resolvidos, tá ligado? Tipo assim, se você fica arrumando treta, mano, tem alguma coisa errada com você. Nesse dia e época, não tem por que ficar arrumando treta. Ah, que eu já gostei, eu já fui mais habilidoso. Eu percebi um ponto de habilidade agora. Olha que da hora. É isso. Um brinde ao monstro sagrado da velocidade, Henry Ford. Dá pra direita, então. Deixa o maluco passar, sai daqui. Ai, que gostoso. Tenho que virar à direita e tem um monte de carro estacionado à direita. Caramba, tá começando a dar fome, hein? Nem almocei direito hoje. Tá em um mau hábito que eu tenho. Quando eu tô muito bem comigo mesmo, eu não me alimento direito. Eu tenho dificuldade em parar tudo que eu tô fazendo pra comer. Aí quando eu não tô muito bem comigo mesmo, eu passo muito tempo comendo besteira. Eu sei que é um puta de um mau hábito, assim. Quer dizer, vamos lá, né? A gente tem sonhos a conquistar, objetivos a alcançar, e tudo bem você não se alimentar 100% bem um dia ou outro, ok. Você não pode fazer isso cronicamente, né? Tipo, todo dia você comer mal e tal, aí é foda mesmo. Agora, um dia ou outro, mano, tranquilo, velho. Entendeu? Aí você já faz o quê? Ah, não me alimentei bem num dia? No final de semana eu vou fazer um rolê de alimentação, eu vou comer bem, vou comer um prato típico, vou fazer um rolê gastronômico, e é isso mesmo. Caralho, que da hora, que bonita a cidade, assim, as luzes ali. Porra, queria muito estar gravando agora a frente aqui do coisa. Mas suave, chegar lá no shopping, acho que é shopping Jundiaí que eu coloquei no mapa. Chegando lá no shopping eu compro um outro suporte, libero a memória desse outro celular aqui também. Mas acho que eu vou deixar ele livre. Eu vou deixar ele livre pra... Ai, caramba. Eu vou deixar ele livre pra gravar alguns trechinhos, assim. E aí eu uso a webcam pra gravar a frente. Até porque ela não tá pegando tanto. É que assim, né? O ângulo que a webcam tava, eu acho que também não era muito bom. Mas de tarde, de manhãzinha, eu vou chegar lá
em São Carlos. Só vou chegar lá, vou gravar umas horinhas de aula. Vou fazer o teste do projetor. Vou dormir. Aí amanhã de manhã eu já vou pra rua, vou andar. Vou gravar mais coisas. Aí chegando agora no shopping, eu vou procurar um Wi-Fi. Tem mais 40 minutos ainda, tá? Tá suave, mano. Dá pra gravar a viagem toda. Que da hora. Aí eu vou chegar lá no shopping, vou procurar um Wi-Fi. Aí vou gastar o Wi-Fi dos caras. Vou comprar um café. Nossa, mano. Vou achar um Starbucks. Vou estourar o Wi-Fi dos caras. É isso. Nossa, vou achar o Starbucks. Dá pra trabalhar. Ai, caralho! Ah! Caralho, que bosta, velho. Eu fui tomar um energético. Tinha um cabelo, eu engoli o cabelo, velho. Nossa, mano. Eu tenho um cabelo grandão, né? Então eu tive que esticar o braço inteiro pra tirar. Ai, a dualidade do ser, né? Uma puta de uma epifania. E do nada, porra, imagina. Imagina se eu vomito. O vomitar não seria nem sobre me sujar, é sobre perder o controle do carro. Aí algum filho da puta ia olhar e falar, mas tá gravando no celular também, então merece. O fato de eu estar gravando no celular não muda em nada a minha atenção. Se é alguma coisa, mantenha a minha atenção, porque aqui eu tô focado. Eu não tô ficando sonolento nem nada, eu tô super concentrado. Concentrado no caminho, concentrado em mim, concentrado em tudo. Agora, às vezes, se eu não tô gravando, fica monótono, até por causa do trânsito. Nossa, e tá muito gostoso a viagem, velho. Só queria conseguir arrumar a playlist.
ficar um pouquinho em silêncio agora. 33 quilômetros, agora sim. Ai, quer dizer, ficar em silêncio a música, né? É até legal, não tava curtindo tanto o fato de eu não poder escolher a música, então eu posso escolher não ter música. Olha só que legal, que dualidade interessante. Ao desistir de escolher uma música, eu tomei uma decisão que traz mais controle pra mim. Beleza, eu não tava conseguindo escolher se a playlist, a música que ia tocar, mas eu posso escolher se vai ter música ou não. Eu não quero parar a gravação. Também não é muito seguro eu parar pra mexer no celular que tá gravando agora. A menos que o trânsito parasse totalmente. Não parou totalmente. Bem-vindo e boa viagem! Deixar o som da velocidade. Ele no modo esporte, eu esqueci. No esporte ele tem bem mais torque. Tá um ventão gelado. Fica frio aí, cara. Ai, como a vida é boa, mano. Fazer o que gosta. Já pra volta. Pra registrar a volta, não que eu já queira voltar, mas quando eu for voltar vai ser da hora pra caralho.
playlist, velho. Só tinha diminuído o volume. Pause aqui. Mas agora é que não dá pra ver, né? Se eu ligar isso aqui, fica legal. Ah, fica legal. Vilhar Stanat. É a mensagem do Waze em sueco pra falar que tem radar. Caralho, ficou simples, velho.
festas estão vazias praticamente. Um gato pingado. Jag ser mig om och ser mitt hem försvinna bort. Min tid där hemma känns nu alldeles för kort. Blott ungdom knappt en man och plikten kallar mig.
que o Camilo tá fazendo na esquerda? Nananina não. Rua União, Avenida 9 de Julho. É isso mesmo. Já tô chegando no shopping. Nossa, que lindo, mano. Ah, como eu quero fazer essa rota de tarde. Preciso de luz natural. Velho, que da hora. Seu fiozinho. Ah, pô, tô gelado. É isso aí, fica frio, cara. Aprender logo a versão em sueco dessa música, desse álbum, porque eu conheço muito bem a letra em inglês. E aí quando eu escuto, eu não sei a versão em sueco, eu canto a versão em inglês. Tem que aprender, né, pô? Acabei de ter a realização, né? Me ocorreu a ideia, o pensamento de que eu só precisava resetar o iPhone e colocar ele em sueco para eu começar a gostar do celular. Mas olha a jornada que teve que acontecer para isso, né? Então, tipo, as coisas acontecem quando tem que acontecer, mano, não adianta. E é isso. Então, eu entrei em paz aqui com o iPhone. Eu vou começar a usar ele única e especificamente para isso, para edição, para vídeo e tal. Vou começar a estudar fotografia. Eu sei que tem uma galera que pratica fotografia com o celular, e eu sei que a comunidade de iPhone disso daí, ela é uma comunidade grande, né? Então, tipo, eu posso não gostar da marca, mas talvez, se eu gostar da comunidade, não, assim, comunidade por comunidade, eu sei que eu vou encontrar pessoas que são legais. E aí nisso eu consigo aprender e tal. É que assim, com meus amigos, velho, mano, não dá, é só zoeira mesmo. E assim, não consegui nenhuma direção relevante pra resolver o meu problema com o iPhone. E aí eu decidi que eu ia formatar mesmo, e é isso. Então eu fico contente até que eu não consegui nenhuma solução anteriormente, porque é isso, mano. Autoban. E
E é isso, tipo, eu tô contente agora com o iPhone. Eu nunca gostei do celular, mano, nunca. Do primeiro dia que eu desembalei ele, que eu fui ver assim, que eu fui tirar foto, eu não gostei, velho. Porque ele não pega as cores da mesma forma que o Android. Ele tem uma série de limitações no seu sistema. É um bagulho que é feito só pra vender. É caro, porque a marca é cara, não é porque é um celular bom. Então assim, né? Tipo, é um celular bom? Porra, é um celular de 4 mil reais, mano. Tem que ser. Não existe essa de tipo... Oh, aí entra aquele bagulho de ficar colocando a culpa no usuário. Eu falo, mano, essa porra é caro, velho. Tem que funcionar, não tem que ficar, tipo, procurando justificativa pro sistema ser incompetente. Então assim, nossa, eu tive um ódio tão profundo e sincero, genuíno do celular nesses últimos 2 dias. E é isso, né, mano? Das trevas vem a luz, da escuridão vem a iluminação. Então, esse foi o caminho que eu precisei seguir. E é isso. Mas te falar que esse último ano assim, nossa, velho, que raiva, só passei raiva. Porque eu não gosto da marca, né? Não gosto de nada que ela representa. Eu até gosto do Steve Jobs. Ele eu acho que foi um cara visionário mesmo. Um filho da puta, mas um filho da puta visionário. Ai, embaçado aqui o vídeo. É, o visionário, não tem jeito. Caralho, desgraça de... Caralho, mano. Por que essa porra embaçou o vídeo desse jeito? Pronto, estou em Jundiaí. Estou lá 1 quilômetro do shopping. Aí desembaçou essa bosta. Cabroniza, matina. Caralho, eu tive um pensamento aqui. Vou falar ele sem julgamento de valor. Eu gostaria de estudar. Não, vou falar o sentimento no e cru. Eu fui fazer essa viradinha aqui agora. E eu pensei, puta, mano, como será que é bater um carro? Aí eu pensei, aí me veio todo o contexto, né, boneco de teste, pá, tipo, eu gostaria de ter uma experiência controlada, não quero bater o carro, bate na madeira e tudo, jamais. Mas eu queria, assim, tipo, ter a noção de como é. Porque é até uma forma de segurança, de você ter aquele baque, né, óbvio, controlado, é uma vacina. Acho que as pessoas deveriam ter esse tipo de experiência. Mas é que o custo é muito alto também, né, mano? Porque você vai bater o carro e, tipo assim, é uma batida. Aí você vai colocar, sei lá, confortavelmente 4 pessoas. Que a do meio, sei lá. Sei nem se... Não, sei lá, acho que até a do meio também seria útil as pessoas terem a experiência. Porque o que eu pensei, que o carro, quando ele bate, ele amassa, né?
acredito, velho. Agora que eu cheguei, cara, garagem coberta, garagem descoberta. Caralho. Mas fechou. Chegamos. Vou encerrar aqui a gravação. É embarque e desembarque. Eu parei na parte do Uber. Agora eu vou procurar um lugar pra estacionar.